Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, com muita alegria no meu coração, eu venho nesta tarde vos saudar com a bendita paz do Senhor Jesus. Que a bondade de Deus te alcance e repouse em seu coração, aonde você estiver. Este é o nosso primeiro vídeo de reflexão bíblica deste ano de 2025. Aqui quem vos fala é o vosso amigo, pastor Douglas Neto, e eu quero compartilhar com vocês, meus queridos irmãos, queridos amigos, nossos seguidores, simpatizantes do Evangelho. É com você que eu quero compartilhar hoje uma palavra bíblica, uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te peço que você se inscreva no nosso canal, que você aperte aí os sininhos das notificações para estar a par de todas as mensagens e shorts que nós iremos colocar ao longo deste ano no nosso canal. Comente, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a crescer. A nossa intenção aqui, a priori, não é engajamento, popularidade, monetização. O que nós queremos aqui é alcançar o maior número possível de almas e de vidas para Jesus. Haverá dias que nós iremos colocar no nosso canal pregações nossas em eventos de igrejas, como congressos, vigílias, festividades. Haverá dias que iremos postar também vídeos de pregações nossas nos nossos trabalhos sociais, aonde somos engajados, como pregações na praça, pregação em comunidade, pregações na rua. E haverá dias que iremos compartilhar com vocês vídeos igual esses. Vídeos em que eu estarei fazendo do meu próprio lar, da minha própria casa. Hoje à tarde, quase agora, o Senhor fez arder em meu coração uma palavra. Essa palavra não será uma palavra de cunho pentecostal, não será uma palavra de cunho explosivo, não é verdade? É mais como se fosse uma EBD, é mais como se fosse um estudo que pode servir como mentoria para a sua vida. Mas independente da intrepidez do pregador, tá ok? A palavra ela é de Deus, e se você abrir o seu coração, Deus ele pode falar com você nesse momento, tá ok? Se você tem disponível aí, perto de você, um exemplar da Bíblia, por favor, eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a nossa meditação, tá ok? No livro do profeta Malaquias, capítulo 3, e o versículo é o número 18. É o último livro daquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, o último livro dos profetas menores, capítulo 3, e o versículo é o de número 18. A palavra de Deus, a Santa Bíblia, dentro desse contexto está escrito assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, queridos? Essa pronunciação, essa oralização, essa verbalização é do profeta Malaquias. A palavra Malaquias quer dizer mensageiro, aquele que porta, ou seja, aquele que é portador de uma mensagem. E o nome condiz muito com a função a qual Malaquias ele exercia nos seus dias. Ele era profeta. E profeta, ele é isso, é um mensageiro. Ele é o portador de uma mensagem da parte de Deus. Ele carrega uma mensagem da parte de Deus. É aquilo que em hebraico está escrito Nabir.
Nabi é profeta, ou seja, aquele que pega do céu para transmitir na terra, tá ok? Malaquias, ele é tido como a última voz profética que Deus levanta antes do período do silêncio profético, antes do período do apagão profético. Lembrando muito bem que quando Deus levanta Malaquias ele trabalha em conjunto junto com outro profeta ou outros profetas. Malaquias trabalhou de maneira contemporânea a Zacarias e Ageu, tá ok? E também foi contemporâneo ali de Josué, o sumo sacerdote, como também de Zorobabel, que era um dos anciões, um dos príncipes de Judá. Malaquias exerceu o seu ministério profético logo após o regresso do cativeiro, tá ok? Recapitulando, o povo de Judá ficou 70 anos exilados. Eles ficaram 70 anos cativos na terra da Babilônia, através das grades, das muralhas, dos cadeados e das correntes de Nabucodonosor, em decorrência de suas desobediências, transgressões e rebeldias diante de Deus. Agora o período do cativeiro acaba, o povo, ou boa parte do povo, regressa de novo para Jerusalém e tem todo aquele processo de reforma do templo, de reforma das muralhas, tá? Então, Malaquias, ele foi ativo dentro desse período. Ele participa diretamente nesse período de restauração de Jerusalém. Então, Malaquias é o último profeta que Deus levanta. É a última voz profética que Deus levanta. É o último ministério profético que se vê dentro de Jerusalém. Depois, o povo ficou cerca de 400 anos aproximadamente, sem ouvir a seguinte expressão: assim diz o Senhor. Foram cerca de 400 anos em que Deus não levanta uma voz profética para falar com o seu povo e para direcionar o seu povo. Esse período a teologia chama de período veterotestamentário, tá ok? É o período que está entre Malaquias e Mateus. É o período que está na divisão entre o Antigo e o Novo Testamento. Esse período abrange cerca de 400 e tantos anos. É um período chamado de período do silêncio profético. E se é a última voz profética que Deus levanta naqueles dias, Malaquias vem trazendo uma importante mensagem de Deus. Malaquias vem trazendo algo extraordinário da parte do Senhor. A mensagem que Malaquias traz para aquele povo é a seguinte mensagem: e outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Há um prisma dentro deste versículo. Há uma palavra diferenciada dentro deste versículo. Este versículo aqui, ele é alvissareiro para as nossas vidas. Esse versículo aqui é um divisor de águas para a minha vida e para a sua vida. Todo aquele que serve a Deus, todo aquele que é salvo na pessoa bendita de Cristo, todo aquele que participou ou que participa de maneira ativa de escolas bíblicas dominicais, de cultos de ensino, cultos de mentoria, você que tem o seu devocional, você que tem as suas leituras assíduas da Bíblia Sagrada, já deve em algum momento ter se confrontado com esse texto, se deparado com essa mensagem, e outra vez vereis a diferença. É Deus, por intermédio do seu vaso, do seu profeta, do seu instrumento na terra, dizendo que há uma gritante diferença, há uma clara diferença, há um abismo diferencial entre dois personagens,
entre dois distintos tipos de pessoas. Quais são eles? Aqui o profeta apresenta duas distintas pessoas, aquele que serve e aquele que não serve. Há uma diferença, segundo a Bíblia Sagrada, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Para você ter uma ideia, essa palavra diferença, que é a frase talvez magna do texto, essa palavra diferença, ela se encontra em 3 linhagens etimológicas. A palavra diferença, ela está no latim. E a palavra diferença no latim quer dizer diferentia. A palavra diferente, ela encontra-se também no hebraico, que quer dizer revidel. E a palavra diferente também se encontra no grego, que quer dizer diáfora. Todas elas trazem o seguinte entendimento e significado. Qual é a ideia que a Bíblia traz sobre esta expressão falada, chamada de diferente? Quando a Bíblia fala de diferente, de ser diferente, de estar diferente, a Bíblia está querendo apontar, dizer que aquilo que é diferente é aquilo que não é igual, que aquilo que é diferente é aquilo que está do lado de fora, que aquilo que é diferente é aquilo que não está no centro, que aquilo que é diferente é aquilo que é fora do normal, e aquilo que é diferente é aquilo que é estranho. Olha a exegese dessa simples palavra diferente. Ou seja, quando a Bíblia diz que o crente de verdade ele é diferente, a Bíblia está querendo dizer que ele é fora do normal. Quando a Bíblia diz que o crente é diferente, a Bíblia está querendo dizer literalmente que todo crente ele é estranho. E o que é estranho? É aquilo que não anda dentro da normalidade. O que é estranho? É tudo aquilo que foge da curva. O que é estranho? É tudo aquilo que não tem uma forma, um padrão e um jeito. E eu preciso chamar a sua atenção, que nós vivemos dentro de um contexto social em que a nossa sociedade ela já tem uma forma, ela já está padronizada. A nossa sociedade ela já tem um padrão. Eu quero que você entenda que a nossa sociedade ela é pagã. A nossa sociedade ela é inversa às sagradas escrituras. A nossa sociedade ela é estranha àquilo que diz respeito à palavra de Deus. Ela já tem um padrão, ela já tem uma forma, ela já tem uma forma, tá entendendo? E todo aquele que serve a Deus, ele é diferente. Por quê? Porque ele não está dentro desta forma, ele é estranho a ela, ele é anormal a isso que fala. E é isso que Deus está falando através da sua palavra. Tem que haver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Há uma diferença do crente que serve daquele que está lá fora, daquele que não é evangélico, que não é salvo, que não é cristão, e até mesmo uma grande diferença entre aquele que é crente de verdade e aquele que infelizmente é superficial. É o crente que nós chamamos de crente não convertido, tá entendendo? Então o crente ele tem sim uma conduta, o crente ele já tem um padrão, o crente ele já tem uma forma, o crente ele já tem um modo operante de viver diante de Deus. E os moldes a qual o crente ele deve viver e andar é nos apresentado através de qual via? Através da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o nosso guia de prática. A palavra de Deus é o nosso guia de conduta. O crente não anda por aquilo que dizem lá fora, por aquilo que escreveram lá fora. O crente salvo em Jesus, a sua conduta é pautada nas santas e sagradas escrituras bíblicas. E quando nós não agimos de acordo com ela, nós saímos do padrão.
quebramos a forma e corremos o risco de escandalizar o nome do Senhor e a sua obra. Tá ok? Então, Malaquias, inspirado pelo Espírito de Deus, Deus colocando a sua palavra na sua boca, ele estava dizendo naquele tempo, e como a Bíblia é mais contemporânea que o jornal de amanhã, Deus também está falando comigo e com você, que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E essa diferença, segundo o texto, ela deve ser visível. Essa diferença, ela não é oculta. Essa diferença, ela não é às escondidas. Essa diferença não é feita no escuro. Essa diferença, ela não é feita às escondidas. A diferença, ela deve ser gritante. A diferença, ela deve ser audível. Essa diferença, ela deve ser visível, peculiar, testemunharial para aqueles que estão dentro e para aqueles que estão fora. Então, meu irmão, as pessoas têm que ver a diferença de Cristo na sua vida. O mundo lá fora deve testemunhar Cristo na minha vida como na sua vida. Eu gosto muito da frase de Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon diz que nós somos a Bíblia que o mundo deve ler. Está entendendo? Há um escritor muito sábio, C.S. Lewis, e ele disse que se colocar 10 pessoas dentro de uma sala trancada, com apenas um crente e uma Bíblia, os 10, eles não vão chegar perto da Bíblia, eles só vão ficar analisando o crente. Por quê? Porque o crente é a Bíblia que o mundo deve ler. A nossa conduta, ela diz muito. A nossa conduta, ela interage, sim, direta ou indiretamente na salvação ou na perdição de alguém. Aonde é que deve ser vista esta diferença? Bom, eu abordei aqui, quero ressaltar em poucas palavras, que o crente deve ser diferente em pelo menos 3 aspectos. O crente ele deve ser diferente em pelo menos 3 modos de vivência. Tá ok? Primeiro, o crente ele deve ser diferente na sua conduta. O que é conduta? Conduta é forma de andar. Conduta é forma de se movimentar. Conduta é a maneira e o estilo de vida a qual eu resolvi viver. Você está entendendo? É por isso que eu quero que você entenda. Adoração não é música. Adoração não tem nada a ver com instrumento musical. Adoração não tem nada a ver com repertório. Adoração não tem nada a ver com melodia. Adoração não tem nada a ver com falsete, vibrato e tantas outras coisas. Adoração não tem nada a ver com sinfonia, com letras musicais. Adoração é estilo de vida. É o meu estilo de vida que define se Deus ele é adorado, glorificado na minha vida ou não. Então, o estilo de conduta do crente deve ser qual? Deve ser aquele que glorifica a Deus. Porque se o meu estilo de vida traz vergonha para o Evangelho, se o meu estilo de vida traz desonra para a palavra de Deus, se o meu estilo de vida traz algum tipo de decadência para a congregação, para a comunidade a qual eu faço parte, se a minha conduta, se o meu estilo de vida está sendo de maneira profanada, escandalizada, eu estou caminhando a passos largos para a perdição. Então eu preciso reavaliar o meu conceito de conduta. Se for preciso, é necessário reajustar a rota dessa minha conduta. Para onde essa conduta está me levando? Será que o meu estilo de vida tem glorificado a Deus? Eu quero que você entenda, olha o que Jesus disse em Mateus, capítulo de número 5 e o versículo de número 16. Mateus, capítulo 5
e o versículo de número 16. Palavras de Jesus, não é a palavra do pastor, a palavra do pregador. Olha o que Jesus disse. Mateus, capítulo de número 5 e o versículo de número 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, ó glória, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Olha o que Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O que é a luz aqui? Luz é um designativo para caminho, para conduta, modo de agir, modo de fazer. Então, eu sou uma candeia, e essa candeia ela precisa arder, brilhar diante dos homens, para que o vosso Pai seja glorificado. Olha as palavras ainda do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo de número 12 e o versículo de número 2. Olha o que o apóstolo Paulo ainda vai dizer. Como eu disse que é como se fosse uma escola bíblica, Romanos capítulo 12 e o versículo de número 2, olha o que Paulo vai dizer assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, metanoia, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, ou seja, uma vida com Deus é uma vida experimental, é uma vida vivencial, tá ok? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então esta é a mensagem para aqueles que estão precisando hoje mudar a sua conduta, mudar o seu estilo de vida. Não vos conformeis, não andeis conformado, está entendendo? A gente não é obrigado, o crente salvo em Jesus, ele não anda conforme a música toca. O crente salvo em Jesus, ele não deve andar segundo a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então o crente salvo em Cristo Jesus, ele não anda conforme a maioria. Você está entendendo? O crente salvo em Cristo Jesus, a sua conduta diante de Deus deve ser uma conduta de inconformação com aquilo que tange ao mundo. Eu não posso me conformar com o mundo. Não é porque o mundo me apresenta uma pauta, não é porque o mundo me apresenta uma novidade, não é porque o mundo veio com uma moda nova que eu devo aderir na minha vida, porque eu já tenho um padrão de vida, eu já tenho uma conduta de vida, e a minha conduta é de um crente salvo em Jesus e que glorifica o nome de Deus. Olha o que diz ainda Filipenses, capítulo 1 e o versículo de número 27. Olha o que o apóstolo Paulo, ele vem dizendo: somente vocês devem se portar de maneira digna, conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Então Paulo vem dizer que nós temos que nos portar de maneira digna. Então a minha conduta, ela deve ser digna de um servo do Senhor. Lembra do profeta Eliseu? Eliseu não tinha comunhão nenhuma com aquela mulher. Eliseu não tinha amizade nenhuma com aquela mulher, mas toda vez que Eliseu passava, aquela mulher dizia para si e para o seu marido: bem sei que este que está entre nós é um santo homem de Deus. Por quê? Por causa da sua conduta, por causa do seu portar diante de Deus. Está entendendo? Olha o que a Bíblia diz ainda em Provérbios capítulo 28 e o versículo de número 6. Provérbios 28 e o versículo o de número 6. Glória a Deus. Melhor é o pobre que anda com integridade
do que aquele que tem caminhos perversos, ainda que seja rico. Ou seja, bem-aventurado aquele que tem conduta aprovada pelo céu. Bem-aventurado é aquele que anda de maneira íntegra. O próprio Deus deu testemunho do seu servo Jó, dizendo que Jó era um homem reto, Jó era um homem íntegro, Jó era um homem sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Se fosse para Deus dar um testemunho hoje da sua vida, o que Deus diria ao seu respeito? Qual é a opinião que os céus têm ao seu respeito? Não se esqueça, não há ninguém melhor do que Deus para conhecer a mim e a você. Então, qual é a opinião que os céus têm ao seu respeito e ao meu respeito? Então, a primeira coisa que o crente deve ser diferente é na sua conduta. Há uma separação muito grande entre o que é luz e o que é as trevas. Tá ok? Eu quero que você entenda isso. Isso é conduta. Segunda coisa que o crente deve ser diferente. O crente, sim, ele deve ser diferente no seu modo de vestir. Eu quero que você entenda. Roupa é um comunicador social. Sim, você ouviu, é isso mesmo. Roupa é um comunicador social. Dependendo da roupa que você está, assim que você chega, você pode chegar calado, mudo, mas a roupa que você está trajando, ela fala quem você é e para que você veio. Tá ok? Quem você é e para que você veio. Por quê? Porque roupa é um comunicador social. Crente também é conhecido pelo seu traje. Crente também é conhecido pela sua roupagem. Crente também é conhecido pelas suas vestes. E vestes de crente salvo não são vestes que trazem vergonha. Vestes de um crente salvo não são vestes que trazem escândalo. Vestes de um crente salvo é aquilo que Malaquias vem dizendo. É aquela que faz a diferença. Segunda de Reis, capítulo 1, a partir do verso 7. A Bíblia diz que os funcionários do rei chegam e trazem um relatório que eles se encontraram com um homem, se encontraram com um profeta, mas não sabia qual era o nome. Então o rei pergunta, talvez eu sei quem ele é. Ele estava se vestindo assim, 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 assado. Eles disseram, é este mesmo. Sabe o que o rei disse? Então eu sei quem é. É Elias o tisbita. Ou seja, Elias era conhecido, caracterizado pela sua veste, pela sua roupa, por aquilo que ele estava vestindo. Por exemplo, eu quero trazer aqui aquilo que é básico para todo aquele que é inteligente, um ser racional. Você está em iminente perigo e você precisa de ajuda, você precisa de socorro. De repente você vê os homens da lei e você vai até eles pedindo socorro. E como é que você sabe que eles são agentes da lei? Como é que você sabe que eles são policiais? Por causa da sua farda. Você vai até o pronto-socorro ou o hospital mais próximo. Como é que você faz para identificar o enfermeiro, o médico e o cirurgião? Por causa da sua roupa branca. Você vai até o supermercado. Como é que você sabe quem é o funcionário daquela localidade? Como é que você sabe quem é que pode te atender? Por causa da sua roupa. Toda firma, ela tem um padrão de roupa, ela tem um uniforme para identificar quem faz parte do quadro de funcionário daquela empresa ou não. Então, tudo nesta vida tem como identificação a roupa. A roupa é uma identidade. A roupa é um comunicador social. Vivemos em uma era, meus irmãos, que não sabemos mais quem é crente e quem não é, através da roupa, infelizmente. Não se sabe mais quem serve a Deus ou quem não é de verdade, e muito disso por causa de suas roupas.
Entramos dentro de certas igrejas e certas denominações e nós vemos dentro da mocidade moças que estão ali cantando, fazendo parte do grupo, do coral, e estão com a barriguinha de fora, com piercing no umbigo, estão com piercing no nariz, piercing pendurado para tudo que é lado. Vemos os jovens com o cabelo arrepiado, uma hora com um cabelo da cor amarela, outra hora da cor azul, outra hora da cor cinza, e você já não sabe mais distinguir quem é o crente e quem não é. Então eu quero que você entenda, roupa é um comunicador social. Isso não é palavras minhas. Olha o conselho que o apóstolo Paulo vai dar para o seu filho na fé, Timóteo. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4. 1 Timóteo, olha o texto que Paulo vai dizer sobre as vestes. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Que do mesmo modo as mulheres usem trajes modestos, honestos, com pudor, modéstia, não com tranças, com ouro, pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, se veste não é um assunto que deve ser colocado em pauta na igreja. Se uso e costume não é um assunto que deve ser abordado em cima dos púlpitos. Como é que vão aprender como se vestir, como se caracterizar de verdade como um servo e como uma serva de Deus? Esse assunto deve ser reiterado sim dentro da congregação. Este assunto sim deve ser abordado dentro das igrejas. O crente tem que aprender com lições pautadas na palavra de Deus como se vestir de maneira adequada, a qual não traga escândalo algum para o evangelho de Cristo. A obra de Deus não pode ser desqualificada, desbonificada por causa de 2 ou 3 que estão andando de maneira tortuosa, desmantelada, sensualizada na igreja. Isso causa escândalo para a obra de Deus e afasta aqueles que porventura têm um potencial grande para a salvação, para servirem a Deus. E eu quero finalizar as minhas poucas palavras. O crente, sim, ele deve ser diferente na sua conduta. O crente deve ser diferente no seu modo de vestir e principalmente o crente deve ser diferente no seu modo de falar. Jesus disse em Mateus 5,37: e o vosso falar seja sim, sim e não, não, porque o que passar disso será tido como procedência maligna. Olha a instrução que a Bíblia nos dá acerca da nossa fala, dos nossos tipos de conversa. O apóstolo Paulo, em Coríntios, ele vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Jesus disse ainda, olha só o que é que Jesus disse em Mateus 12:34: daquilo que está em abundância no coração, disso falará a boca. Então, o que sai da nossa boca, dos nossos lábios, sai diretamente daquilo que está no nosso coração. Se coisas boas saem dos nossos lábios, é porque o nosso coração está cheio de coisas boas. Existe um escritor, um pregador do século XVIII, muito conhecido, chamado de Thomas Brooks, e ele dizia o seguinte: assim como se conhece os materiais através do som que eles produzem, assim o homem é conhecido por aquilo que sai da sua boca. Está entendendo? A Bíblia diz lá em Apocalipse que o anticristo, ele
tinha a aparência de cordeiro, mas ele falava como dragão. Ou seja, o anticristo tinha a aparência de cordeiro, mas na hora que abria a boca, todo mundo sabia que de cordeiro ele não tinha nada, porque a sua fala era de um dragão. Nós somos também conhecidos por aquilo que sai da nossa boca, por aquilo que a gente fala. O que sai dos seus lábios tem edificado alguém? O que sai da sua boca tem abençoado alguém? Eu gosto muito da história do nosso irmão Jó. Em nenhum momento você vai ver Jó pecando contra Deus. Jó, ele aceita até de maneira passiva tudo aquilo que veio sobre ele, tudo aquilo que veio sobre a sua história. Jó perdeu a sua fazenda, Jó perdeu os seus gados, Jó perdeu funcionários, Jó perdeu os seus 10 filhos, e nessa bagunça toda, nesse imbróglio todo, você vai ver Jó dizendo: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você vai ver Jó glorificando, adorando a Deus. Mas quando a mulher de Jó chega e diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre, logo em seguida começa o capítulo 3. E sabe como é que Jó começa o capítulo 3? Amaldiçoando o próprio dia do seu nascimento. Olha o que as palavras mal colocadas da sua esposa fez com Jó. Eu quero que você entenda: as nossas palavras, ou elas serão muralhas, ou elas serão pontes. A sua palavra, ela tem sido bênção para a sua casa? As suas palavras têm sido bênção para os seus filhos? A sua palavra tem sido bênção para o seu esposo, para a sua esposa? O que sai da sua boca é útil, é proveitoso para o crescimento, para a edificação de alguém? E Tiago, capítulo 3, versículo 11, vai dizer que de uma mesma fonte, não pode sair água doce e água salgada. Essa fonte chamada língua, ou ela vai produzir coisas boas, ou ela vai produzir coisas ruins. Oxalá aprove a Deus que Deus, neste dia de hoje, faça conosco assim como fez com Isaías. A Bíblia diz que Deus tocou na boca de Isaías com uma tenaz, uma brasa tirada do altar. E a Bíblia diz que naquele dia a língua de Isaías foi convertida. A boca de Isaías foi convertida. Me permita, com todo respeito, dizer uma coisa: neste dia de hoje, Deus deve com muita urgência tocar com uma tenaz, com uma brasa acesa, a ponta dos nossos lábios. A nossa boca deve ser uma boca de crente. A nossa língua deve ser uma língua convertida. O nosso falar, o nosso conversar tem que ser um conversar que enalteça, engrandeça, exalte, glorifique o nome bendito do Senhor. E outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Ei, 2025 é ano de exercermos com excelência essa diferença no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, no nosso matrimônio, na nossa vida pessoal. Deus está nos chamando para uma vida de comprometimento. Deus está nos chamando, nos desafiando para viver uma vida diferenciada para a glória de Deus. Todo diferenciado, ele é incompreendido. Todo diferenciado, ele é perseguido. Todo o diferenciado, ele é colocado à prova, em xeque, todos os dias. Mas a Bíblia diz que a diferença, ela é vista, ela é notável. E o próprio Deus vai fazer questão de ver, de mostrar para todos que na vida dos seus diferenciados, Ele também faz a diferença. 2025 é ano de mudança, é ano de diferença. E Deus está chamando a mim, está chamando a você, está chamando a nós. Outra vez, vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Deus abençoe. Até a próxima nos Laços do Calvário.